convidar vocês a abrirem as suas Bíblias, então, livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ficar de pé para a gente ler a palavra de Deus? Eu vou ler os versículos do 2 ao 16. Escute com fé o que diz a santa palavra de Deus. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou raspado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado a mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido, e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi-lhe dado como manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Até aqui. Senhor, abre as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos entender, Senhor, a Tua palavra. Nos dá, Senhor, o Espírito, Senhor, que a gente possa compreender a beleza, a grandeza, a profundidade do Teu Evangelho, Senhor. Das imagens que o Senhor colocou na Tua palavra, para que nós possamos fazer uma boa representação do Teu Evangelho em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento. Muito provavelmente você já leu esse texto. Se você não leu esse texto, esse é um dos textos mais, assim, talvez não tão claros ou complicados de se entender à luz do contexto da passagem, né, do contexto cultural da época. E a gente precisa entender como esse texto fala conosco e como ele se aplica a nós hoje. Então, a imagem é algo importante para Deus. Deus escolheu se revelar através do homem e da mulher individualmente. Mas não só individualmente, mas também na relação entre o homem e a mulher. Vocês lembram que um dos mandamentos era não tomar o nome de Deus em vão? Isso não significa que a gente não pode falar, ai meu Deus, ou falar o nome de Deus com algum tipo de maneira leviana, essa é a ideia. Ou de maneira ruim, com uma má representação do nome de Deus. Mas quer dizer que a gente é representante de Deus na Terra. E a gente não pode fazer uma má representação do nome de Deus. Uma má representação do nome de Deus. Em qualquer sociedade e cultura,
Símbolos são importantes. Um símbolo representa algo, transmite uma mensagem. Só para exemplificar, hoje, nós usamos o WhatsApp e a gente tem os emojis. Os emojis, eles são uma maneira, um símbolo, de nós expressarmos algo que com palavras nós, às vezes, não conseguimos com tanta clareza expressar. Então, nós usamos símbolos para expressar essas coisas. Então, símbolos são importantes. Símbolos são muito importantes. Falando sobre essa ideia do véu sobre a cabeça e tudo mais, eu tenho uma amiga que mora na Arábia Saudita. E ela falou que, claro, lá é um país muçulmano e todas têm que usar, né, aquela cobertura na cabeça. E aquilo é um símbolo de proteção para a mulher. Não só um símbolo de submissão, mas um símbolo de proteção. Ela falou que, ela, por ser estrangeira, ela se sentia muito insegura porque os caras ficavam olhando torto para ela, tipo assim, com olhos famintos para ela. Isso que ela ainda usava algum tipo de cobertura na cabeça, não exatamente o da religião, mas cobria a cabeça, cobria o cabelo. E isso fazia com que ela demonstrasse que ela tinha um compromisso. Então, uma mulher que não usava esse tipo de proteção na cabeça, de véu na cabeça, ela estava demonstrando que ela estava disponível, que ela era uma mulher que não tinha nenhuma submissão a nenhum homem, ela estava na pista para negócio, como se diz, né? Por aí. Então, essa minha amiga, ela falou que ela se sentia muito insegura pelo fato de ser estrangeira nesse país, né? E nessas culturas, o véu, então, era esse símbolo de estar debaixo da autoridade. Para a mulher estar debaixo da autoridade, não é só estar submissa a um homem, mas estar protegida por um homem. Isso é importante a gente entender nessa cultura. Ainda dentro da ideia dos símbolos, os símbolos eles são atacados e distorcidos muitas vezes, para banalizar e tentar roubar a posse do grupo que detém aqueles símbolos. A gente viu agora nas Olimpíadas, mais uma vez, né, o mundo tentando ridicularizar e banalizar o símbolo cristão que é a Santa Ceia. Aí se especulou, tentaram se explicar, dizer que não era bem assim, mas na verdade era uma reprodução da obra, daquela pintura da Santa Ceia, só que com símbolos pagãos e tirando onda daquele símbolo que para nós é muito caro, que é o símbolo da última ceia, da ceia do Senhor, algo que nós vamos participar hoje aqui. Então os símbolos, eles servem para identificar alguns grupos. Então para nós, os símbolos cristãos são o batismo e a ceia. Eles são sinais e selos da aliança de Deus com os homens. São os símbolos que Jesus deixou para a sua igreja. As duas ordenanças, os dois sacramentos, e é por isso que eles são sacramentos, porque eles são símbolos sagrados da nossa fé. Então, símbolos são importantíssimos. Importantíssimos. Símbolos passam uma mensagem. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos lembrando da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Nós estamos lembrando que Cristo morreu pelos nossos pecados. E nós tomamos posse do perdão e da graça de Deus ao participar da ceia do Senhor. Algo que é interessante nós pensarmos até sobre essa situação da ceia nas Olimpíadas, é que grupos que não fazem parte da mesa do Senhor, da igreja de Jesus, querem fazer parte. A todo custo, goela abaixo. E é isso aí. Só que nós, como igreja, reconhecemos que podem participar aqueles que se arrependem dos seus pecados, são batizados, esses são incorporados na igreja e participam da mesa do Senhor Jesus. Então nós vimos a polêmica da abertura das Olimpíadas, uma má representação de um símbolo cristão,
por pessoas que não são reconhecidos como parte dessa cultura. Símbolos passam mensagens. Aqui nós podemos fazer uma ótima reflexão para a gente começar. Nós estamos preocupados com a imagem que nós estamos passando a respeito de Deus e da sua criação para o mundo? Nós estamos preocupados com isso? Se você nunca pensou nisso, você pode começar a pensar nisso a partir de hoje. A partir de hoje. Vocês já viram aquela gola que o padre, que alguns pastores usam, aquela gola clerical? Aquilo é um símbolo. Aquele é um símbolo muito bonito, inclusive. Muito bonito. E ele não foi criado pelos católicos, sabia? Os padres usam, mas ele não foi criado pelos católicos. Ele foi criado pelos pastores. Aquilo simboliza que quem está pregando a mensagem, ele é escravo de Cristo e ele zela pela pureza dessa mensagem. Por isso que é um colarinho branco, independente da cor da camisa, é um colarinho branco. Então nós precisamos pensar nisso em relação ao que nós fazemos no lar e na igreja. O lar e a igreja, eles são layouts do Evangelho. Eles são displays do Evangelho. Como diria o pastor e doutor Mark Dever, a igreja é o Evangelho visível. É o Evangelho visível. O que essa passagem e os símbolos têm a ver conosco hoje em 2024? Tudo. Tudo são símbolos. Tem muito a ver. Eu fiz essa introdução a respeito dos símbolos porque é justamente essa a discussão aqui na igreja de Corinto. E como essa discussão tem a ver com o tema, o que isso tem a ver com complementarismo? O que esses símbolos têm a ver com complementarismo? Tem muito a ver. Tem muito a ver. O que acontecia então? Voltando para a nossa passagem em 1 Coríntios. Naquela cultura, o véu era um símbolo de feminilidade e um símbolo da submissão feminina ao seu marido e um símbolo de proteção. E na igreja de Corinto, o que estava acontecendo? As mulheres estavam participando do culto, e isso não é pecado, não é errado, e a questão não é essa. Aqui diz que no culto as mulheres oravam e profetizavam. E o problema aqui é que elas queriam orar e profetizar sem usar o véu, sem usar o símbolo de feminilidade e de submissão masculina, né? De submissão ao seu marido. Esse aqui era o problema em na igreja de Corinto. Esse aqui não era o único problema da igreja. A carta de 1 Coríntios trata muitos problemas na igreja de Coríntios. Muitos. Divisão, facção. Tinha fã-clube de pregador na igreja de 1 Coríntios, lá na igreja de Corinto. Tinha imoralidade sexual. Tinha essa questão da insubmissão feminina. Tinham muitos e muitos e muitos problemas na igreja. Em contrapartida, a igreja de Corinto era uma igreja fluida nos dons. Era uma igreja cheia de dons. Era uma igreja carismática e pentecostal, cheia de dons espirituais. Mas nem sempre dons espirituais têm a ver com piedade e com santidade. A prova disso é justamente a carta de 1 Coríntios. A carta de 1 Coríntios. A igreja de Corinto era cheia de dons espirituais. Milagres, maravilhas, profecias, curas, línguas estranhas, todo tipo de dons, muitos dons espirituais. Mas era uma igreja extremamente problemática. Extremamente problemática. A igreja mais problemática do Novo Testamento, da igreja primitiva, era a igreja de Corinto. Inclusive, a igreja de Corinto não gostava de Paulo, sabia? Os coríntios não gostavam de Paulo. Eles aceitavam a liderança de Paulo porque Paulo era um apóstolo, mas eles não gostavam de Paulo. Então, que desafio. Que desafio. Então,
Paulo tem que tratar eles com amor, tratar eles como santos do Senhor, mas tem que corrigir os erros doutrinários de maneira profunda, bíblica, teológica. E aqui então está acontecendo um problema nessa igreja. Então, qual é o problema então da mulher não usar o véu ao profetizar e orar na igreja? Isso era fazer uma má representação do evangelho revelado através da diferença entre papéis. Desde sempre, desde o Antigo Testamento, desde a criação, Deus sempre quis mostrar que homem e mulher são diferentes. Isso não é ruim, isso é bom, é o desígnio de Deus, é a vontade de Deus. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Se você nasceu mulher, Deus desejou que você nascesse mulher. Se você nasceu homem, Deus desejou que você nascesse homem, e para ambos designou papéis diferentes. Papéis diferentes. Mulheres podem e devem exercer seus dons na igreja. Paulo encoraja isso, desde que não fira o princípio da submissão. Isso mantinha as mulheres protegidas de qualquer tipo de perseguição e repressão, além de fazer uma representação fiel do padrão da criação de Deus. A pergunta que fica, então, para a Andriele, que ela está quase entendendo já, é: por que as mulheres não queriam usar o tal do véu? Por que as mulheres não queriam usar o véu na igreja? Existem duas possibilidades. Uma é que o feminismo não nasceu na nossa época. Já existia movimentos não feministas, porque não existia esse termo naquela época, mas uma movimentação em que as mulheres romanas queriam os seus direitos e faziam caminhadas e marchas e reivindicavam os seus direitos. E pode ser que a igreja estava sendo influenciada por esse movimento cultural daquela época. Essa é uma possibilidade. É uma possibilidade. Uma outra possibilidade é que as mulheres, por terem recebido também dons espirituais semelhantes aos homens, e por entenderem que terem recebido dons espirituais, elas não precisavam mais observar alguns princípios básicos e elementares. Falou assim: agora chegou a nossa vez, Deus nos abençoou com dons também, agora nós vamos nos estabelecer aqui e vamos ser livres. Essas são as duas possibilidades. Comentaristas argumentam de uma possibilidade, de outra possibilidade, e eu acho que é um mix das duas coisas. Essa é a minha interpretação. Por quê? Existia de fato uma influência cultural naquela época, de mulheres que, só para vocês entenderem, naquela época a prostituição era legalizada e era incentivada. Ou seja, a mulher que queria de fato a sua liberdade, o caminho era virar prostituta. Esse era o contexto cultural da época. Muitas delas tinham a cabeça raspada e não usavam véu, justamente para poder diferenciar as mulheres que tinham compromisso, que tinham uma família, ou tinham um pai, ou tinham um marido, das mulheres que não tinham esse compromisso. Então essa era a diferença. O véu era o símbolo de uma mulher bela, recatada e do lar, de uma feia, desbocada e do bar. Essa era a diferença. E o véu era o símbolo. O véu era o símbolo disso. Ou seja, o que isso representava? Que a mulher que usava esse símbolo, ela era uma mulher, se cristã, ela era temente a Deus e ela estava submissa ao seu marido. Esse aqui era o ponto. Esse era o ponto. E existia um símbolo cultural para isso na época. Então, aqui existe uma diferença muito importante que Paulo, aqui nesses versículos, ele diz assim, ó: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. Vocês lembram que no culto passado eu falei que o homem também tem que ser submisso? Que o homem tem que ser submisso a Cristo.
Não é só a mulher que tem que ser submissa, eu acho que eu bati bem nesse ponto no domingo passado. O cabeça do homem é Cristo. E o cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus, ele fala. E eu quero explicar isso para vocês, porque isso dá um sentido muito importante para nós. Esse versículo mostra que a submissão não tem a ver com valor, tem a ver com função. A submissão não tem a ver com a mulher ser inferior ao homem por ter que ser submissa, porque Cristo não é inferior a Deus. Ele participa da mesma essência, ele é um com o Pai, mas na revelação, na função de salvação, ele é submisso a Deus Pai. É isso que ele está querendo dizer. Então existe uma hierarquia no sentido de Deus, daí os comentaristas dizem que não sabe por que Paulo escreveu nessa sequência, seria, acho que, mais fácil de entender. Jesus é submisso a Deus, o homem é submisso a Cristo e a mulher é submissa ao homem. Essa seria a relação perfeita. Essa seria a relação mais fácil de entender. Então, uma mulher que é submissa, isso não é sinônimo de fraqueza. Isso não é sinônimo de menor valor. Pelo contrário, a mulher que entendeu que Deus a criou para a submissão, ela honra a Deus dessa maneira. Então as mulheres honram a Deus sendo submissas a seus maridos. Na mesma medida em que homens honram a Deus sendo submissos a Jesus Cristo. E um homem que é submisso a Jesus Cristo, ele busca ser um marido à imagem e semelhança do mesmo Cristo. Deu para entender essa relação? O ponto de Paulo é que homens e mulheres são iguais em valor, mas diferentes em função. Paulo usa um argumento teológico e criacional para ensinar esse assunto para nós. Várias vezes vocês já me viram pregar aqui sobre alguns assuntos, e principalmente sobre esse lance de homem e mulher, a missão, a revelação de Deus. Sempre eu começo por Gênesis. Porque Gênesis estabelece o padrão pelo qual Deus criou as coisas. Deus não criou as coisas sem pensar no seu propósito, sem pensar na sua simbologia, sem pensar no porquê as coisas deveriam ser dessa maneira. Uma coisa que nós podemos pensar é, Deus poderia ter criado só mulheres. Deus poderia, ele é todo poderoso. Ele poderia ter inventado um jeito onde o mundo é só cheio de mulheres, não existisse homem. Ao mesmo tempo, ele poderia criar um mundo onde só existe homem. Deus me livre habitar nesse lugar. Mas não, na boa vontade de Deus, Deus criou o mundo e criou homens e mulheres para fazer uma representação que apontaria diretamente para o Evangelho. Cristo, o Filho de Deus encarnado, não é inferior ao Pai em valor, mas é submisso em função, na revelação e em relação à salvação. Essa diferença é bela e ajuda aqueles que não conhecem a Deus a entenderem que é possível pessoas diferentes e complementarem, e inclusive ser submissos sem ter o seu valor diminuído. As nossas diferenças não podem ser um pretexto para abusos de autoridade da parte dos homens, e não pode ser um pretexto de rebeldia e insubmissão da parte das mulheres. Então são desafios diferentes. Temos desafios diferentes. Nossas diferenças apontam para Deus que planejou todas as diferenças de forma bela para o louvor da sua glória. Mais uma vez, ambos, homens e mulheres, tinham recebido dons, mas nunca foi uma questão de capacidade ou de superioridade. Muitas pessoas argumentariam, mas Deus deu o dom da liderança para aquela mulher forte. Mas Deus não chamou mulheres para a liderança, porque quando uma mulher liderou o seu marido no jardim, o resultado foi terrível. O resultado foi terrível.
A igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons. Cheia de dons. Mas a verdade é que a igreja de Corinto era a mais problemática. A igreja de Corinto tinha todos os pecados. E tinha muitos dons. Muitas pessoas... Imagina se nós usássemos esse critério para escolher uma boa igreja. Nós escolheríamos uma boa igreja, uma igreja que tem todos os dons espirituais, que tem curas, milagres, línguas, profecias e etc. E muitas pessoas usam esse critério para escolher igrejas hoje. Inclusive se faz marketing na TV sobre isso. Uma vez eu liguei a TV numa dessas igrejas da televisão e eu fiz esse exercício. Eu fiquei 1h30 assistindo a programação daquela TV. Não vou dizer a denominação, mas era um programa desses pastores que entrevista o demônio, pede o testemunho das pessoas. Ficou 1h30 pedindo testemunho do que Deus fez, da cura, de etc. E em nenhum momento, durante 1h30 em TV aberta, durante 1h30 não se foi pregado o Evangelho. Que tristeza. Então a igreja de Corinto tinha entendido errado sobre os dons espirituais. Levou mulheres a quererem negar os símbolos da diferença da submissão da mulher. A igreja de Corinto estava caminhando para o igualitarismo já naquela época. A gente acha, e olha como é interessante a palavra de Deus. Quando que naquele contexto a gente imaginaria os dias de hoje? E já existia essa tensão cultural desde aquela época. Desde aquela época, a igreja já sofria pressões culturais para esse tipo de mudança. Desde aquela época. Com isso, nós temos como valor na nossa igreja representar bem o Evangelho, respeitando e celebrando a diferença entre homens e mulheres, ambos servindo a Deus com seus dons, respeitando o fato de homens serem chamados para liderar, para prover e proteger a família e a igreja. Mulheres se submetendo, dando suporte e endossando essa liderança que foi determinada por Deus. Isso é uma igreja complementarista. Isso é uma casa complementarista, que tem essa visão de que homens e mulheres foram criados diferentes. Foram criados diferentes. E isso foi a boa vontade de Deus para nós. A boa vontade de Deus para nós. E aqui ele fala, que o homem não deve cobrir a cabeça, visto que é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Isso não rebaixa a mulher, é só uma maneira de falar. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Então houve uma sequência pensada por Deus para representar isso, lá na criação. E isso foi antes da queda. Então o complementarismo, a submissão feminina, não foi um resultado da queda. Foi o bom plano de Deus. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pensa, olha o que ele está dizendo aqui. Nós não somos independentes, marido e mulher. Nós temos responsabilidades mútuas. Responsabilidades mútuas. A forma como a mulher trata o marido, ou como ela se submete ao marido, também exalta ou envergonha o marido. E vice-versa. É ou não é horrível quando um homem é grosseiro e estúpido com a sua esposa de maneira pública? É horrível. E não é uma vergonha só para a mulher ou uma vergonha só para o homem. É uma vergonha para os dois. Ao mesmo tempo,
Quando uma mulher trata mal o seu esposo, grita com o seu esposo na frente de todo mundo, ela não envergonha só a si mesma ou não envergonha só o marido. Ambos estão envergonhados diante das pessoas. E estão envergonhando também o nome de Deus. O nome de Deus. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do marido, nem o homem é independente da mulher. Mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não lhe ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido? Que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pena que o Guzmão não está aqui, senão eu ia fazer uma brincadeira com ele. O Guzmão, vocês lembram que o Guzmão, quando chegou na nossa igreja, tinha o cabelo comprido, né? Vocês lembram disso? E daí o Guzmão se converteu e cortou o cabelo. Tu vai entrar na tesoura rapidinho. Mas o que isso quer dizer? Vamos entender. O que isso quer dizer? Quer dizer que, ao nós evidenciarmos as diferenças entre homem e mulher, nós estamos contribuindo para que as pessoas entendam. Nós vivemos, irmãos, num mundo que está confuso. Depois da polêmica lá que rolou nas Olimpíadas, eu nem sabia o que era intersexo. Para mim, o termo era hermafrodita. Eu não sabia o que era isso. E agora todas as outras nomenclaturas e etc. que existem, né? Tem umas que eu não posso nem falar aqui no púlpito, né? Deus o livre. Vocês sabem, eu tenho certeza que vocês sabem exatamente qual é a nomenclatura que eu estou falando, a pessoa que eu estou falando, mas eu não vou falar. Então, quanta confusão de gênero, quanta confusão cultural existe hoje. E qual é o nosso papel? O nosso papel é evidenciarmos a diferença, não como uma coisa negativa. Mulheres têm que ser empoderadas e têm que ser melhor do que os homens. Ou vice-versa, os homens têm que botar a mulher no seu lugar e tudo mais. Não é isso. O plano de Deus nunca foi esse. O plano de Deus nunca foi esse para as nossas vidas. O plano de Deus sempre foi que homens e mulheres se relacionassem de maneira perfeita, harmoniosa e agradável como foram criados para se relacionar. Não por serem iguais, mas por serem diferentes, complementares. Complementares. Que bom que eu tenho a Andressa. A Andressa me complementa de maneira perfeita. Você, sua esposa, se você olhar para sua esposa agora, ela tem dons e talentos que te complementam e que Deus a criou dessa maneira justamente para te complementar, para complementar um ao outro. Amém? Entenderam bem esses conceitos da diferença entre homem e mulher, que Deus criou pessoas para ser diferentes, homens e mulheres para serem diferentes. Isso no lar e também na igreja. E como é que isso implica na nossa maneira de ser e fazer igreja? Que de alguma maneira nós temos que respeitar esse padrão criacional também na igreja. É por isso, meus irmãos, que a gente não ordena pastoras para o ministério, porque Deus chamou para ser presbíteros apenas os homens. Por que isso? Porque a liderança de uma igreja, a liderança, o governo, o peso que se carrega do pastoreio é grande. Deus sabia disso. Deus designou os homens para sofrer esse pênalti, para se sacrificar, para que nenhuma mulher precisasse carregar esse peso, precisasse carregar esse peso. Se Jesus quisesse
se Jesus quisesse mudar o padrão criacional, e assim, Jesus foi... Eu estava esperando por esse momento, o dia que ia chover e nós ia poder saber o quão barulhento é esse telhado. E agora a gente vai descobrir. Bastante, no caso. Se Jesus quisesse ter mudado o padrão criacional, ele teria mudado. Ele teria chamado uma apostila, uma apostolisa, e ele não chamou. Por quê? Porque ele sabia que o peso e o sacrifício iam ser muito grandes. Todos os apóstolos morreram, quase todos morreram martirizados. Se Jesus tivesse colocado uma mulher na frente da igreja, ele seria acusado de ser um mau líder, de ser um mau pastor, porque ele colocou uma mulher para morrer no lugar dos homens, e não os homens para morrer no lugar das mulheres. Então olha a sabedoria de Deus. Nunca ninguém naquela época tratou as mulheres tão bem, com tanta honra, com tanto cuidado, que nem Jesus. Quantos exemplos de mulheres que atravessaram o caminho de Jesus e foram atendidas, e foram ouvidas. Muitas mulheres sustentaram o ministério de Jesus. E Jesus tratava com honra, com amor e com proteção todas as mulheres. Então a forma com a qual Jesus tratou as mulheres é um exemplo para nós homens. Foi por esse motivo que ele estabeleceu no Novo Testamento e na igreja, desde o Antigo Testamento, o sacerdócio também era só para os homens. Não é um atestado de incapacidade para as mulheres a não liderança na igreja. Justamente o contrário. Justamente o contrário. Deus chamou os homens para assumir essa responsabilidade, que é da liderança sacrificial, humilde na igreja. O que nós podemos aprender também com esse texto? A gente leu aqui que não é um problema mulheres servirem na igreja, mulheres orarem, profetizarem, cantarem, servirem na igreja com seus dons, exceto o ministério pastoral. Exceto o ministério pastoral. Exceto o presbiterato. Então, na nossa igreja, as mulheres podem orar, podem cantar, podem participar, nós encorajamos que isso aconteça. E vocês entendem que há uma tensão nisso. Há uma tensão. Existem igrejas que mulheres que mandam, mulheres que são as líderes. E é interessante se nós perguntarmos para essa mulher quem é que manda em casa, ela vai responder o homem. Porque a Bíblia diz isso. Uma pessoa que é pastora, ela não vai contradizer a Bíblia. Ela não vai contradizer a Bíblia. Ela vai dizer quem é que manda em casa, quem é que é o responsável pela casa. A pastora, entre aspas, vai responder, é meu marido. E por que na igreja isso não se reflete também? Esse tipo de liderança. Por que isso não se reflete? Então esse é um detalhe importante. Por isso que nós preservamos esse valor como um símbolo do Evangelho também. Um símbolo do Evangelho. Quanto nós perderíamos se nós não observássemos isso? Quanto nós perderíamos se nós não observássemos isso? Então, dessa maneira, eu quero te encorajar a buscar, se você tem dúvida ainda, entender esses conceitos. Para essas duas mensagens, eu li 2 livros muito bons que podem ajudar vocês, eu quero recomendar. Um livro do John Piper, chamado Qual é a Diferença? Ele explica bem a diferença entre homens e mulheres. E o outro livro é um livro chamado Homens e Mulheres na Igreja, que é do Kevin DeYoung.
Eu não consegui explicar tudo o que eles explicaram nesses 2 livros em 2 mensagens, não ia conseguir sintetizar tudo. Mas eu acho que em 2 mensagens a gente conseguiu, de alguma maneira, elucidar bem o porquê que as coisas são dessa maneira. A resposta é simples, por mais que seja difícil de praticar, é porque Deus quis. Deus quis que fosse assim. Essa é a resposta. Não é fácil. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para os homens serem submissos a Cristo e buscarem liderar as suas esposas sem ser abusivos, sem ser autoritários, buscar liderar as suas esposas de maneira humilde e sacrificial. E eu sei que não é fácil, com tantas notícias de violência para a mulher, abusos, estupros. A gente, como homens, a gente se compadece, mas não tem como imaginar como é ser uma mulher. A gente não tem como imaginar. Uma vez, a minha esposa, ela voltava de ônibus para casa do trabalho e ela percorria assim uma boa parte da Cidade Baixa. Depois das 8 da noite já estava escuro. E muitas vezes eu via minha esposa chegar chorando em casa e eu não entendia o porquê que ela estava chorando. Às vezes ela ficava com vergonha de me contar ou de me pedir ajuda. E a gente foi conversando. E um dia ela me abriu que ela sentia muito medo de descer na parada de ônibus lá na ponta da Cidade Baixa, na República, e vir caminhando até a nossa casa. E aquilo ali partiu meu coração, porque eu não tinha ideia. Como homem, eu nunca tive medo de andei a pé por tudo que é lugar. Não tinha esse medo desse possível abuso que acontece com as mulheres. Eu não compreendia. Um dia a gente conversou, ela chorou, eu me compadeci profundamente dela. E a gente eu passei a ir buscar ela no meio do caminho, ia caminhando lá. Ou às vezes ela pegava aqueles patinetezinhos da Cidade Baixa para vir bem rápido. E daí eu entendi que ela precisava de um patinetezinho para ir mais rápido, que a gente ia ter que gastar um pouquinho mais, pelo menos já era alguma coisa. Então, dessa maneira, meus irmãos, mesmo não sendo fácil, nós oramos que com a graça de Deus, a gente possa celebrar e desfrutar da vontade de Deus, para esse plano de Deus para as nossas famílias e igrejas. Com toda a sinceridade do mundo. Se nós formos sinceros consigo mesmo e com os outros, nós ainda temos muito para aprender a respeito disso. Essa dificuldade não se resolve em 2 pregações. Nós muito temos que aprender sobre ser homens, sobre o que é ser mulheres, e como isso é importante na formação dos nossos filhos, e como isso é importante também na proclamação do Evangelho de Jesus. Que nós também pregamos o Evangelho com a diferença. Não se amoldando ao mundo, às suas práticas e à sua cultura. Mas pelo contrário, observando o padrão de Deus, o padrão bíblico, tentando se conformar de maneira graciosa a Ele. Que o Senhor nos dê graça, para que a gente possa estar plenamente debaixo da vontade de Deus. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós clamamos a Ti, Senhor. Nós reconhecemos, Pai,
que a tua vontade é que nós sejamos homens e mulheres, Deus. E de alguma maneira, a gente possa representar isso, Senhor. Aprender a representar isso. Nas nossas casas, na nossa igreja, Senhor. Nós sabemos que não é fácil, Senhor. Todos nós somos pecadores e todos nós lutamos, Senhor. Nós lutamos contra esses padrões. Na nossa mente, no nosso coração, muitas vezes nós gostaríamos que isso fosse diferente. Que as coisas fossem mais fáceis. Que a gente pudesse fazer aquilo que a gente quisesse, sem precisar se conformar ao padrão de Deus. Então nós te pedimos, Senhor, nos ajuda, nos dá graça, para que a gente possa viver a tua vontade, Senhor. No nome de Jesus. Amém.